Bom dia, bom dia! Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Bom dia, meninas! Meninas lindas, poderosas, como vocês estão? Como é que vocês passaram de semana? Bom dia, Renata! Bom dia, madrugueira aí acordando cedo! O que nós vamos conversar hoje, meninas? Vamos conversar sobre alguns alimentos na parte prática, que às vezes assim, ó, às vezes a gente fica, nossa, eu tenho que tomar um suplemento tal, aquela coisa, não sei o que lá, e fico preocupado muito com o suplemento, e que é maravilhoso, que é ótimo na menopausa, que a gente tem excelentes resultados. Mas às vezes a gente tem alguns alimentos em casa simples do dia a dia e que a gente não valoriza, não sabe, não dá tanta importância e se a gente usar da maneira correta, a gente pode ter excelentes resultados na nossa saúde também. Então nem tudo precisa ser necessariamente suplementado. Muitas coisas, muitos resultados para muitas patologias, muitas coisas a gente pode ter muito resultado com o alimento, tá? Então, vamos conversar sobre esses alimentos que tem essa ação benéfica aí na nossa saúde como um todo, aí dos sintomas aí da menopausa. Então, olha só, um alimento simples, muito simplesinho, que a gente tem no nosso dia a dia é o limão. O limão, ele tem vários estudos, inclusive saiu um estudo bem recente, estudo dele, do limão com o chá preto, né, e água. Então, chá preto, limão e água. Então, ele mostrou, esse estudo, que quando eu tomo esse chá com limão e água, por exemplo, antes de comer pão, eu tenho uma absorção menor daquele pão que eu tô comendo. Então, o consumo, por exemplo, do suco de limão, ele diminuiu a curva glicêmica. Então, por exemplo, vamos pensar aí, interessante para diabéticos, aí, porque ele reduz a glicemia. Antes de eu me afundar num carboidrato, tem as pessoas que amam pão. Eu, por exemplo, sou uma que amo pão, né? Então, para você não, antes de você, hoje, putz, aquele pãozinho caseiro, aquele pãozinho que chegou quentinho, que a gente gosta, tomar um suco de limão, ele foi feito com chá, misturado com chá, né? Mas as propriedades aí desse estudo foi no limão, tá? E aí, quando você consome esse limão antes de você comer, você vai ter uma menor absorção daquele alimento. Então, esse efeito aí, essa acidez, né, do limão, ele diminui uma enzima que chama-se amilase. Essa amilase, ela que faz a quebra, né? Ela degrada ali o amido que você comeu e daí ele é absorvido. Quando eu coloco o limão antes de eu comer o carboidrato, eu degrado menos, eu vou absorver menos aquele carboidrato do que quando eu comer sozinho, né, sem tomar alguma coisa assim no sentido ácido, eu vou absorver mais. Então, se eu colocar alguma coisa ácida antes, eu absorvo menos. E isso se dá também pro vinagre. A gente usa muito vinagre de maçã, porque assim, nem sempre você tem o limão. Então, não necessariamente você precisa ter o limão. Se você colocar, por exemplo, assim, uma colher de vinagre de maçã antes de você comer as suas refeições.
eu vou jantar, eu vou em alguma festa, né? Comer os docinhos, vai ter o bolo. Então, você consumir uma colher de vinagre de maçã ou pegar um limão, espremer e comer, ou você, por exemplo, eu vou almoçar fora, né? Pedir pro garçom lá um suquinho, uma água com limão e consumir antes da sua refeição, onde tenha carboidratos, você vai absorver menos aquele alimento, ou seja, você vai engordar menos gordura vai estar formando. Então, é uma dica muito interessante para ajudar a gente, que nós somos doceiras, né? Nós gostamos de carboidrato, para ajudar a gente aí a não absorver tanto aquele carboidrato ali. Então, eu posso estar usando tanto limão quanto vinagre de maçã, coisas ácidas antes de comer. Então, é uma dica muito interessante e os estudos vêm mostrando isso. Então dá pra gente estar fazendo aí, porque na menopausa vem uma compulsão, uma ansiosidade pelo doce, ou quem não tá na menopausa, na TPM, né? A gente fica muito mais ansioso e aí a gente come demais, aí engorda, aí absorve mais e daí vai formando aquela bola de neve, né, meninas? E aí, o que mais assim que é interessante a gente observar num alimento que todo mundo gosta, que é a loucura das pessoas, é o chocolate. Mas não é o chocolate, aquele à base de açúcar, aquele à base, né, o chocolate normal. É o cacau. Então, os estudos também, tem alguns estudos mostrando com relação ao cacau, que, por exemplo, assim, o cacau, o chocolate amargo, ele tem inúmeros efeitos benéficos, inúmeros para nossa saúde, para ajudar nos sintomas como um todo aí da menopausa. Então, ele é fonte aí de várias coisas. Então, por exemplo, ele tem cafeína, ele tem flavonoide, ele é rico em potássio, ele é rico em magnésio, ele tem catequinas. Então, são substâncias que têm uma ação nas doenças cardiovasculares, na pressão alta, num monte de coisa. Então, e aí a pergunta é: qual é a quantidade de chocolate, desse cacau que eu devo comer para eu ter esse benefício aí na pressão alta, em vários sintomas, nas doenças cardiovasculares, no nosso humor, né? Então, Então, o que os estudos mostraram? Que em torno de 10 gramas de chocolate, ele já vai me dar esse efeito benéfico para que eu tenha essas propriedades aí do cacau agindo na minha saúde. Então, 10 gramas significa aqueles 2 quadradinhos da barra, né? Aqueles 2 quadradinhos da barra, eu vou ter 10 gramas ali. Então, se eu comer correspondente a esses 2 quadradinhos dia, por exemplo, eu vou ter efeitos benéficos na minha saúde. E o cacau, ele melhora muito, por exemplo, a irritabilidade, ele tem uma ação assim de fazer uma socialização melhor. Então, ele melhora o humor, então ele melhora a nossa serotonina, porque ele atua nos nossos neurotransmissores por conta desses efeitos benéficos. E na menopausa, a gente fica mais triste, a gente fica mais irritada, a gente fica mais ansiosa, mais compulsiva, porque cai neurotransmissores. E o chocolate, ele tem essa ação, à base de cacau, né? Então, o que seria? Em torno de 70% aí para dar esse efeito benéfico que a gente quer. E aí, assim, para que eu absorva esses polifenóis aí, essas propriedades do cacau, não é simplesmente eu comer o cacau e tá tudo certo. É importante, os estudos também, meninas, eles vêm mostrando que eu tenho que ter uma microbiota saudável.
Então, se eu tenho, por exemplo, uma disbiose, uma alteração de bactérias ruins, eu vou absorver menos essas propriedades do cacau. Então, eu não vou ter efeitos benéficos que eu quero. Então, por isso que a gente fala assim, muitas vezes a gente está consumindo um alimento que tem propriedades funcionais para atuar na nossa saúde, mas a gente está, por exemplo, com bactérias ruins. Outra coisa que acontece, por exemplo, adoçante. Se eu consumo o cacau com adoçante, vamos imaginar aí, vamos pensar, um cafezinho com adoçante e o cacau, tá? O adoçante do cacau vai interferir nessa absorção dessas propriedades. Então, olha só, então às vezes eu tô consumindo um alimento maravilhoso para minha saúde, mas aí eu tô me entupindo de adoçante e eu estou com disbiose, com alterações de bactérias ruins lá no meu intestino, né? O meu intestino não necessariamente precisa estar preso para eu estar com disbiose. Basta eu estar comendo coisas erradas, dando comida errada para as minhas bactérias ruins. Tô comendo muito alimentos processados, tô comendo alimentos industrializados, isso tudo as bactérias ruins amam, né? Então, muito açúcar, muita farinha branca, então isso tudo as bactérias do meu intestino, as ruins, as nossas inimigas, digamos assim, elas amam. E aí eu vou aumentando mais bactérias ruins, eu posso até estar com o meu intestino funcionando todos os dias, mas eu estou com um desequilíbrio bacteriano. Aí eu coloco lá, de repente, esses 2 quadradinhos para ter esse efeito benéfico na minha saúde e eu não tenho resultado, porque ele vai tá fazendo esse processo aí ruim. Tá? Então, a gente precisa observar essas coisas, porque às vezes eu tô comendo um negócio que eu paguei super caro para ter uma eficiência em alguma coisa e não tem resultado. Então, cuidar com o adoçante, cuidar com a microbiota nossa, né? Ter uma dieta de qualidade, com frutas, com verduras, né? Tirando química arada, embutidos, alimentos industrializados, né? Farinhas brancas, açúcares, essas coisas aí que não são saudáveis pra gente, principalmente nós mulheres na menopausa. A gente precisa mudar nossa alimentação. Não tem como eu ter uma saúde na menopausa se eu não mudar minha alimentação. E aí, outra pergunta do cacau é: será que se eu aquecer esse cacau, fazer preparações, né, com cacau, será que eu perco as propriedades do cacau? Bom, então assim, o que os estudos vêm mostrando? Que se eu submeter aquele cacau numa preparação até 90 graus, eu não perco as propriedades do cacau. Agora, quando eu passo de 120 graus, a partir de 120 graus, eu vou perder, né? Então, eu vou perder as propriedades. Então, a gente tem lá a cianidina, que é um composto fenólico que dá várias ações aí benéficas para o nosso corpo, para várias patologias, para melhorar, né, várias coisas. Eu perco ela. E eu já não, quando eu aqueço esse cacau a 120 graus, eu já vou perder a função funcional para o meu corpo. Então, ele não vai ser mais um alimento funcional, porque o cacau, ele é considerado um alimento funcional. Esse alimento funcional é porque ele vai nos ajudar a melhorar algumas doenças, né? Vai melhorar o nosso corpo, vai ter essa propriedade funcional. Quando eu aqueço a partir de 120 graus, eu perco as propriedades. Então, por isso que eu falei para vocês que quando eu estou lá, de repente eu comprei aquele chocolate caro, que vai ter aquela ação, e aí eu estou fazendo da maneira errada, eu perco as propriedades. Então, por isso que é importante a gente
pensar na técnica dietética do nosso dia a dia, que não é porque eu tô comendo aquele alimento que ele vai ser o salvador da pátria. Se eu estiver fazendo da maneira errada, não vai acontecer nada. Então é muito importante a gente observar. E o cacau, uma coisa que a gente tem que... ele tem uma substância que é a tiramina do cacau. Então, por exemplo, pessoas que têm enxaquecas, se eu como muito cacau, eu vou ter um aumento dessa substância, e essa substância, a tiramina, ela vai fazer com que eu tenha dor de cabeça, ela vai piorar a minha dor de cabeça, ou vai provocar dor de cabeça em algumas pessoas. Então, pessoas que têm dores de cabeça têm que se observar para que tirar o cacau, né, por um período, e observar se não é o cacau que está te dando dor de cabeça, porque um dos efeitos colaterais do cacau é a dor de cabeça para algumas pessoas, tá? Então tem que observar. Então, observar o cacau aí com temperatura, com adoçante, né? Porque eu perco, e um bom cacau é aí em torno de 70% para eu ter esses efeitos. Não que os 60% não vai me dar, também vai me dar. Eu posso começar, para quem não está acostumada, com um cacau 60%, tá? Só que quanto mais cacau eu tenho, melhor. Então, vamos observar no nosso dia a dia aí esse cacau que a gente come, esse chocolatinho aí, né, da maneira correta, pra gente ter esses efeitos benéficos. E um outro alimento que esse no sentido assim, ó, meninas, eu vejo muito na mídia, pessoas querendo até se promover falando mal da aveia. Não sei se vocês já ouviram falar, eu vejo hoje muita gente falando da aveia. Que a aveia engorda, que a aveia é rica em carboidrato, que a aveia tem lectinas e que daí vai te provocar, vai te fazer mal. Tá, isso não é verdade. Tá? Então eu quero aqui desmistificar essa fala que eu escuto aí na mídia de pessoas às vezes que não têm conhecimento para estar falando uma coisa dessa, de um alimento que é tão poderoso. Então, o que você respondeu aqui já assim... do chocolate, que você, da aveia que eu tô falando, né? Você já ouviu falar disso? Sim, então tem pessoas falando muito mal da aveia. A aveia, ela é um carboidrato, né? É um carboidrato quando eu tô comendo. Já ouvi falar mal da aveia, entendi. Então eu escutei assim muita gente falando mal da aveia, e isso não é verdade. O que eles estão falando da aveia? A aveia, ela é um carboidrato, e eu escutei a aveia não é boa para a tua saúde porque ela tem lectina. Então vamos entender o que é a lectina. A lectina, ela tá presente, ela é uma substância ali, que ela tá presente na casquinha do grão. Então ela vai estar presente no feijão, vai estar presente no grão de bico, nos grãos em geral, ela vai estar presente. E na aveia, ela vai estar ali, presente também. Tá? Então, qual que é a função dessa lectina? Ela fica depositada no grão, na pelezinha do grão, justamente para proteger o grão contra o frio, contra insetos, contra várias coisas. Então, isso é a natureza. A natureza é sábia, né? Então, ela tem essa proteção ali na casquinha do grão, para proteger. E a lectina, então, ela vai estar, inclusive em alguns legumes, ela vai estar presente também. Por exemplo, berinjela tem lectina. Aí todos os grãos, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, aveia, né? Pensando nos grãos, tem essa lectina. E o que a lectina causa no nosso corpo? Para algumas pessoas, ela pode fazer muito mal. Então, ela causa intolerâncias a muitas pessoas. Ela resulta na dor do estômago. Ela pode dar muita dor de estômago, inchaço. Ela pode mexer lá no intestino, a síndrome do intestino irritável, né? Lesão lá no intestino, dependendo da quantidade que é consumida dessas lectinas.
Então, as lectinas, elas são realmente substâncias que não fazem bem. Só que, né, como tudo tem um só que, a gente precisa, vamos pensar aí, a lectina, ela é destruída em altas temperaturas, tá? Então, quando eu submeto, vamos pegar aí a aveia que a gente estava falando, né? A aveia, quando ela sai lá da indústria, ela é submetida a altas temperaturas para cento e poucos graus, para se ser transformada na aveia, em flocos, nessa aveia que a gente tá. Então, ela não sai simplesmente o grão lá, é triturado e tá tudo certo. Não, ela vai sofrer ela passa por um processo de temperatura muito alto. E esse processo de temperatura alta faz com que essas lectinas morram, né? Perca a lectina. Então, vamos pensar assim, quando você vai comer um feijão, você não come ele cru, o feijão. Você tem que jogar na panela de pressão e aí fazer esse cozimento. E nesse cozimento você perde, porque entra várias temperaturas, uma alta temperatura da aveia, né? E aí, bom dia, bom dia! Então, não pare de comer a aveia, porque não tem necessidade. A aveia é um excelente alimento, tá? Para nossa saúde. Então, existe uma diferença desse carboidrato. Tem o carboidrato da bolacha, tem o carboidrato da aveia, tem o carboidrato do pão, da farinha branca, do doce, tá? Então, quando eu como aveia, ela tem muitas propriedades maravilhosas. E o que eles falam da lectina não é verdade. Ela tem lectina quando ela tá lá plantadinha, mas quando ela sai de lá, ela vai sofrer uma temperatura alta lá, de 100 e poucos graus, e essa temperatura tira as lectinas. Então, quando chega na nossa mesa a lectina, ela não vai ter mais lectina. Então, por isso que quando você pega aveia in natura, ela vai ter quando sai lá da plantação, mas na nossa mesa já não tem mais. Então, isso de dizer que ela vai ter essa lectina, que vai fazer, que bom, passei a comer a aveia. Sempre gostei, é isso aí. Então, tem muita coisa que às vezes a gente escuta aí na internet, né? Muita informação e muita coisa, às vezes, porque um falou, outro falou, e daí fala coisas erradas. Então, quando você come o feijão, você vai cozinhar o feijão na panela de pressão, o grão, você não vai comer ele cru, o grão de bico, enfim, a gente não vai comer nada cru, a gente vai ter que cozinhar. Quando eu cozinho, você passa por esse processo. A aveia, ela já vem cozida, cozida que eu falo, ela já passa por um processo de temperatura alta para se transformar, abrir aquele grão para se transformar na aveia da nossa alimentação, tá? Então, a aveia, ela tem, e qual que seria assim, vamos pensar aí em termos de melhor consumo da aveia para a gente tá colocando na nossa alimentação. Todas as aveias, elas são interessantes, tá? Mas o farelo da aveia, ela tem, digamos assim, uma alta concentração aí de beta-glucana, de fibras, ela vai absorver melhor aí no nosso corpo, né? Então ela tem uma capacidade melhor de absorção na água e para regular o nosso intestino. Então ela vai formar como que eu posso explicar para vocês, uma absorção melhor, tá? Dessa aveia, quando a gente come o farelo da aveia. Então, ele vai ter ação. A beta-glucana, por exemplo, é excelente para as nossas cutis, para os nossos rostos, para nossa pele, tá? Ela tem silício,
silício, ela tem vitaminas e minerais, ela vai atuar, por exemplo, ela é boa para o nosso intestino, ela é boa para saciedade, ela é boa para as doenças cardiovasculares, então tem um enorme, assim, sabe, de benefícios da aveia na nossa saúde. E com relação à lectina, a gente não precisa se preocupar, porque ela já vem pra gente sem essa lectina, porque ela passou por essa alta temperatura. E ela, claro que ela é um carboidrato, sim, como os legumes são, como todas as farinhas são, como todas as fibras são, como tudo. Mas aí vamos pensar, qual que é melhor? Eu comer alguma coisa com aveia do que eu comer, por exemplo, uma bolacha recheada, um pão francês, né? Então, o que vai ter ali na bolacha recheada? O que vai ter no pão francês? Nada de nutriente, nada. Agora, quando eu comparo o carboidrato da aveia, ele tem um carboidrato, sim, mas tem vitaminas, minerais, silício, fibra, atua nas doenças. Então, é isso que eu tenho que pensar nos alimentos. Essa qualidade, eu tenho que olhar para o alimento e ver o que aquele alimento pode me fornecer para minha saúde. Tá? Então é nesse sentido. Então não ficar pensando que a aveia vai engordar. Como tudo engorda se eu comer em excesso, se eu comer quilos e quilos, tudo vai engordar. Então, se eu tiver a aveia ali na minha alimentação, trocar, por exemplo, uma farinha de trigo por uma aveia, muito melhor. Porque eu vou absorver menos, eu vou engordar menos, eu não vou ter insulina lá no topo, tudo melhora. Tá? Então, nesse sentido, então não fiquem, quando vocês escutarem, tal alimento é ruim, eu já escutei falar até que a margarina é maravilhosa, e não é verdade, é um alimento processado. Então, vamos se preocupar com a qualidade do alimento, né? Não, porque a mídia fala trocentas coisas, mas provavelmente as pessoas que estão falando que tem lectina não entendem de técnica dietética, que a aveia ela já vem sem a lectina porque já passou por altas temperaturas, tá bom? Então pode comer aveia tranquila, não é a aveia que vai provocar, que vai te dar problema de jeito nenhum, tá? Então olhar assim para qualidade aí da aveia, tá? Então vamos desmistificar aí essa coisa da lectina, que a aveia engorda, que a aveia tem excesso de carboidrato. Claro que tem, como todo alimento, mas quando a gente olha para o carboidrato, fruta tem carboidrato, legumes tem carboidrato, as farinhas, os pães, tudo tem carboidrato hoje. Então a gente tem a classe dos carboidratos e a classe das proteínas que vão estar presentes nas carnes. Então quando a gente sai das proteínas, o resto vai ter carboidrato. Mas o que vai valer aí é o que eu estou comendo, né? A quantidade, tudo isso, tá bom? Então bora lá fazer as preparações com aveia, colocar aveia, comer aveia, jogar em cima da frutinha aveia, porque ela é super saudável. E aí, um outro alimento, esse alimento é bem bobinho, a gente não dá nada para ele. Sabe o que é um alimento? É o chuchu. O chuchu a gente não dá nada para ele, né? Às vezes eu olho assim no mercado e, né? Mas vocês sabiam, meninas, que o chuchu ele tem inúmeras propriedades aí maravilhosas do chuchu? Então, o chuchu, a gente pode usar ele todo, ele como inteiro, a semente, a gente pode usar a casca do chuchu, a gente pode usar ele, enfim, inteiro. E ele tem uma função muito importante na nossa pressão alta. Então, tem muitas pessoas que têm pressão alta e que ficam, né, na menopausa é um gatilho que pode acontecer por conta das doenças cardiovasculares. O que você vê, comidinha, doutora, os benefícios, deixa eu ver aqui, os lactobacilos, ai meu Deus, não tô enxergando aqui, lactobacilos perde ação quando é usado próxima do jantar. Então, o que os estudos vêm falando? Lactobacilos, o melhor horário para eu tomar é após o jantar. Quando eu tô, tipo assim, ó, eu jantei, né? Digamos que eu comi lá
7 horas da noite e vou dormir às 10. Na hora que eu for dormir, eu tomo os lactobacilos. Ele vai ter uma absorção melhor quando eu tomo os lactobacilos antes de dormir, na hora que eu for dormir, tá? Então, geralmente a gente janta, né? Espera um pouquinho ali, aquela comida descer, que é o correto. O correto é eu jantar 3 horas antes de eu dormir. E daí, quando eu for dormir, eu colocar os lactobacilos num estômago vazio, assim, sem aquela comida arada ali, né? Então, eu tenho uma melhor absorção, tá bom? Voltando aqui lá, voltando no chuchu, bora com a minha veia, isso aí, Rê. Voltando no chuchu, então o chuchu, quando a gente pensa nele, ele é excelente para as doenças cardiovasculares. E na pressão alta, ele é interessante. E ele, a semente, aquela sementinha lá do meio, ele tem uma ação boa nos nossos, os micro-organismos, então contra, né, estafilococos, que lesam. Então, lá no nosso intestino nós temos bactérias ruins, e um deles são os estafilococos. Então, os chuchu, eles têm uma ação benéfica aí para melhorar esses estafilococos, que é uma das bactérias ruins lá no nosso intestino. Então, o chuchu também, ele tem composto antioxidante, que é varredor de excessos de radicais livres, que vem pelo estresse, que vem pela doença, vem por patologias, enfim. E esse excesso de radicais livres leva ao envelhecimento, piora a nossa saúde. E o chuchu tem propriedades maravilhosas antioxidante. E as folhas, sabia que as folhas do chuchu, é maravilhoso para a gente fazer um chá, né, para quem tem doenças cardiovasculares, para baixar a pressão. Então, por exemplo, às vezes, é como eu falei, às vezes a pessoa tá tomando remédio para pressão, né, e às vezes nem tem condições financeiras de estar tomando o remédio, ou porque precisa tomar. Se você fizer uma mudança na sua alimentação e usar, por exemplo, um chá da folha do chuchu, é maravilhoso para pressão. Tá? Então, tem muitas coisas que a gente tem aí na natureza, né, que Deus dá. Eu sempre falo que Deus dá receita pra gente, a gente que não enxerga, né? Então, o nosso corpo, ele tem a receita para se curar, para melhorar, e a natureza, né, tá aí. E então, a folha do chuchu que a gente joga fora, que a gente não tá nem aí, né, para quem tem pressão alta, ela é excelente para estar usando aí. Então, a folha, a casca do chuchu, ela tem mais compostos fenólicos que a polpa do chuchu. Então, quando eu comprar aqueles chuchus assim mais novinhos e usar com tudo, tipo picar ele e usar com a casquinha que ela tá mais molinha, ela tem muito mais compostos fenólicos do que o chuchu, a polpa. Tem flavonoides, tem antioxidante, tem anti-inflamatório, tem ação antihipertensiva. Então, vale a pena aí consumir o chuchu no dia a dia para quem tem doenças cardiovasculares. Ele atua também na retenção de líquido, ele acalma, né? Então, é bem interessante. E quando eu falo do chuchu, aproveitar ele como um todo. Tanto as folhas, quanto a casca, quanto a polpa, tudo do chuchu, que a gente não valoriza. Então, meninas, é muito interessante a gente colocar um alimento tão simples, barato, né, na nossa alimentação, que a gente vai ter efeitos benéficos aí. E aí, uma outra coisa também, que é uma outra dúvida assim, de muita gente, é sobre o azeite. O azeite, ele tem propriedades maravilhosas. Todos nós devemos usar o azeite, na menopausa ele também tem uma ação. Só que eu preciso também saber usar o azeite,
porque muitas vezes eu estou usando o azeite e estou usando de forma errada o azeite. E aí eu perco as propriedades dele. E aí eu não tenho o efeito benéfico que a gente quer, o efeito funcional do azeite. Então, o azeite, o legal que a gente use seria um azeite extra virgem, olhar ali atrás uma acidez até 0,8, 0,7, 0,8, ali é um bom azeite. Ele tem também, o azeite, ele sofre aí uma extração por prensagem, por uma maceração, né, a frio, então esse azeite é melhor. Quando eu aqueço o azeite, eu perco ali o azeite, ele é rico em compostos fenólicos, e daí eu perco esses compostos no aquecimento. Então o que os estudos vêm mostrando? O azeite 100% puro, ele não vai ser misturado com outros óleos. Agora, quando eu tenho um azeite, a gente tem uns azeites no mercado que é o extra virgem, que é aquele azeite que tem uma mistura de compostos ali, né, com outros óleos, que vocês podem ver que ele é bem mais barato, né, do que o azeite, tem azeites bem carões e tem azeites mais baratos. Normalmente, quando ele tá muito barato, é porque ele tá tendo essa mistura aí desses compostos. Então o azeite, ele tem esses compostos fenólicos, né, que tem ação aí nas doenças cardiovasculares. Ele é considerado um alimento funcional. E aí, uma coisa que a gente peca muito com azeite é a estocagem dele, né? Então, onde que eu vou estocar esse azeite para eu não perder as propriedades? Então, o ideal, meninas, é na geladeira, na porta da geladeira. E o que a gente coloca normalmente? No armarinho, né? Debaixo da pia, a gente tem hábito de colocar. E o ideal é que a gente pegue esse azeite e coloque na porta da geladeira para ele não oxidar, porque ele é uma gordura, então ele vai fazer uma oxidação. Então, quando a gente está lá no verãozão, aqueles lugares muito quentes, né, eu perco as propriedades desse azeite. Então, observar, o ideal é colocar na porta da geladeira o azeite. Escolher, por exemplo, um azeite que tem um vidro escuro, aquele vidro âmbar, sabe? Porque a claridade, se tá lá numa coisa clara, perde as propriedades do azeite. Eu não tenho aquele efeito funcional para nossa saúde. O azeite, ele é muito interessante na diabetes, no processo inflamatório do nosso corpo, nas doenças cardiovasculares, ele vai atuar, na agregação plaquetária, desde que ele tem esses compostos fenólicos. Então, não adianta eu estar colocando azeite, mas eu não tenho nesse azeite esses compostos fenólicos. Então, se esse azeite, por exemplo, estiver velho, uma data vencida, eu já perco os compostos fenólicos. Então, quando a gente for comprar o azeite, é muito interessante você olhar a data dele. Então, assim, armazenar longe da luz, em lugares frescos, lugares escuros, né? Ele é interessante. E essa validade do azeite, né? Então, o azeite, em média, ele dura até 2 anos. Então, muitas vezes, a gente vai comprar lá em promoção aquele azeite, mas ele tá vencendo, ou já tá ali prestes a vencer. E aí, a gente tem que ver, nossa, mas eu vou usar nesse período aí, para aproveitar essa promoção? Porque às vezes eu tô comprando o azeite, mas aí ele vence rápido, né? Então, assim, o ideal é que esse azeite, a função dele ali é até 6 meses, aberto, tá? Então, ele dura, aberto até 3 meses, tá? Eu abri o azeite, se eu tô lá até 3 meses, eu consigo segurar ele ali. Agora, quando se eu comprei aquele azeite
ele vai durar ali, em média, até 6 meses, tá? Então, assim, esse é o ideal, tá? Mas a gente sabe que na validade ali, ele dura até 2 anos, tá? Então, até 2 anos eu tô segura, mas assim, o ideal é que eu use dentro de 6 meses aquele azeite ali, para que eu tenha... para que eu tenha esses compostos, porque senão eu paguei caro por um azeite e não tô usando da maneira correta para ter essa ação aí benéfica, né? Então, recapitulando, o ideal é deixar esse azeite lá na geladeira para não oxidar. O ideal também, meninas, é variar as marcas, tá? Para que eu tenha uma variedade de azeitonas aí, porque o azeite, ele vem das azeitonas. E aí tem azeite que é feito de tal azeitona, outra da outra, né? Então, quando eu vario a marca do meu azeite, eu tô variando também os diferentes aí azeitonas, tá? Olhar na data de fabricação, isso é bem importante, para que eu não perca as propriedades do azeite. E sempre adicionar o azeite no alimento depois de pronto. Então, por exemplo, eu fiz um arroz. Aí depois de estar pronto aquele meu arroz eu coloco. Um legume refogado ali, eu coloco depois de pronto ali no meu prato. Então o ideal é que eu use sempre depois, não aquecer em altas temperaturas, porque aí eu vou perder também as propriedades desse azeite em altas temperaturas. Então sempre depois de pronto eu uso aquele azeite, tá? Então adicionar sempre depois de pronto. Então o azeite, ele tem assim, ele é uma gordura que a gente chama monoinsaturada, que é uma gordura boa, né? Então ele tem ômega 9, ele tem vitamina E, vitamina K, ferro, cálcio, ele tem magnésio também, ele tem potássio, aminoácidos. Além disso, ele tem substâncias antioxidantes que auxiliam no funcionamento aí do nosso corpo, da nossa saúde como um todo. Então, meninas, essas dicas aí do azeite é muito importante, porque às vezes a gente está consumindo o azeite, mas a gente não está tendo o efeito funcional para o nosso organismo. Então, existem vários alimentos que a gente chama de alimentos funcionais, que tem uma ação no nosso corpo, para as doenças, né, para a nossa saúde como um todo, só que a gente está usando da maneira errada. E aí a gente não tem o efeito benéfico desse alimento, tá? E assim tem vários alimentos aí que também tem uma ação, mas é muita coisa. Deixa eu até ver o nosso horário aqui, como é que tá. Ó, eu tô em cima do laço, porque o meu marido, ele sai às 7 para trabalhar e eu preciso preparar o café para ele antes de trabalhar. Então já são quase 6h30. Então vamos fazer o seguinte, tem mais alimentos pra gente falar, mas eu vou falar na próxima sexta, na nossa próxima live, nós vamos dar continuidade a esses alimentos, tá? Tem várias curiosidades, por exemplo, da canela, que a gente usa no nosso dia a dia e muitas vezes a gente tá usando errado, mas eu vou deixar esses alimentos para nossa próxima live, porque a gente começa a falar, né? É muita informação e aí e não dá tempo. E daí o marido vai acordar, não vai estar com o café pronto, e eu não posso deixar ele sair sem comer nada. Então tem que fazer o cafezinho para ele. Então, meninas, nós paramos no azeite, tá? Então nós falamos hoje do cacau, do azeite, da aveia, do chuchu, né? Então aí a gente vai falar agora na nossa próxima live de sexta-feira. A gente vai continuar falando desses alimentos do dia a dia. A gente vai começar, o próximo vai ser sobre a canela, que é uma coisa que a gente tem na nossa cozinha. E daí, será que eu estou usando da maneira certa? Será que ela tá tendo o efeito que eu quero da canela? Então vou deixar isso para cenas do próximo capítulo, pra gente conversar, dar continuidade, tá bom? Então,
Bora lá usar esses alimentos da maneira correta, não vamos deixar de usar, como eu falei, da aveia no nosso dia a dia, né? Usar corretamente aí o chocolate, lembra que eu falei das altas temperaturas, que aí eu perco as propriedades dos adoçantes, quando eu coloco junto eu perco a propriedade do cacau, né? Então, bora lá falar fazer a coisa certa, né? Não ir na onda de que fulano falou e aí é uma verdade absoluta. Não, inclusive o que eu estou falando para vocês é importante que vocês também vão atrás, procurem para saber se é verdade também, né? Porque a gente estuda muito, a gente sempre tá atrás de estudos, de não sei o que, então a gente quer a informação correta, né? Não, porque fulano falou é uma verdade absoluta, não, tá? Então, não deixe de consumir esses alimentos, porque são alimentos funcionais, alimentos que têm uma resposta realmente positiva aí no nosso corpo. Priorizar a qualidade. Sempre que vocês forem olhar para um alimento, pensa no que aquele alimento vai ter de funcional, o que vai ser saudável para você, né? Não pensar na coisa ruim, mas pensar no que aquele alimento tem. Então, quando eu tô comendo, por exemplo, uma bolacha, como eu falei, uma bolacha recheada, não vai ter nada ali de bom, né? Só vai ter açúcar, gordura ruim e tal. Ao passo, quando eu como lá um cacau, ele tem uma propriedade funcional ali no meu corpo. É diferente, né? Então, é nesse sentido que eu tô falando. Cuidar, sempre olhar para o alimento e observar a qualidade do que ele vai trazer para o meu corpo. Porque às vezes a gente tá comendo, mas caloria vazia, sem nutriente. E daí gera, né, doenças e tudo. Então, que bom, Rê, que bom que você gostou. A gente vai continuar então na sexta-feira que vem, mas eu vou deixar gravado também para a gente continuar falando desses alimentos que muitas vezes a gente faz muita coisa errada no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente não sabe. Então é importante a gente ter essa noção, né? De como usar o alimento da maneira correta, tá? Então, um beijo para vocês. Quero que vocês tenham uma excelente semana. Um excelente final de semana aí chegando e bora lá se cuidar, né? Porque na menopausa já passou o tempo lá dos 20 anos que a gente comia qualquer coisa. Agora na menopausa a gente tem que priorizar alimentos que tenham função saudável, que cuidem da nossa saúde, né? Que tenha essa função funcional, que tenha a ação benéfica aí para o nosso corpo. Porque na menopausa é momento de se cuidar, de ter qualidade de vida, tá bom? Então, um excelente final de semana aí para todos vocês e vamos que vamos se cuidar, né? A gente tá aqui nesse mundo para ser feliz e para isso a gente precisa se amar e se cuidar e tentar dar o melhor aqui pra gente. Então, beijo, fiquem com Deus e sexta-feira a gente continua falando dos alimentos, tá bom? Beijo, boa semana para vocês, tchau!